não falo nada, de repente, pam, explodo, sou agressiva. Acho que todo mundo, em algum momento da própria vida, já passou por algum tipo de conflito ou situação em que a falha na comunicação ou a ausência dessa comunicação foi o fator ali primordial para desencadear aquela situação, problema, conflitante ou difícil. E ao longo da minha vida, da minha experiência, já passei por contextos públicos, de trabalho, né, profissional e pessoal também, até a minha própria questão mesmo, da minha própria dificuldade de me comunicar, que já foi uma grande pauta assim, na minha vida, a minha dificuldade de me comunicar, de falar das minhas necessidades, de falar das minhas vontades. Eu percebi que realmente nós somos seres sociáveis, mas nós temos muita dificuldade de nos comunicar. Eu quero dar um exemplo para vocês. Outro dia, já tem um tempo, eu dei um feedback para uma amiga minha que tem uma empresa, e nas enquetes da empresa dela, da caixinha de perguntas, nem caixinha de perguntas, mas nas enquetes mesmo, a gente não tem que colocar assim uma afirmação e uma negativa. Então, sim, já fiz tal coisa, não, nunca nem vi. Então eu percebi que as mensagens que ela colocava nas enquetes, né, para a frase afirmativa e para a frase negativa ela era muito agressiva. E eu dei esse feedback para ela. Daí ela me respondeu com a seguinte questão: Isa, não é só no Instagram que eu tô me comunicando dessa forma. Essa maneira agressiva, ela vem porque é a maneira que eu me comunico comigo e com os outros. E ela tem a tríade ali, né? O perfeccionismo, a autocobrança e essa autocrítica, né? Aí exagerada, né? Que é a mesma coisa que a autocobrança. Então, ela traz com ela esse perfil. Então, muitas vezes, meus amores, a maneira como a gente se comunica não é exatamente o que a gente quer. O que a gente quer se comunicar, o que a gente quer é de fato acessar um outro ou pra gente mesmo, sabe? Nós temos alguns estilos de comunicação. Nós temos o estilo assertivo, que é quando eu reconheço a minha necessidade, reconheço a necessidade do outro e passo para esse outro, né? Reconheço você, mas também te mostro a minha necessidade, digamos assim, né? Que essa seja um exemplo aí de comunicação assertiva. A comunicação assertiva, a gente é onde a gente quer chegar, mas geralmente a gente tá numa comunicação agressiva, passiva ou passivo-agressiva. Eu era a famosa comunicadora passiva. Na verdade, eu não me comunicava, eu me calava, eu absorvia tudo. E eu fazia o que, gente? Eu alimentava distorções de pensamento, prevendo futuro. O que é isso, gente? Eu pensava, mas se eu falar, o outro vai pensar isso e isso. Eu me abstia, então eu não falava nada. Então, o comunicador passivo é aquele que não fala, ele não expõe, ele não expressa, mas a parada tá acontecendo toda aqui dentro, cheia de distorções de pensamento. Então você tá qualificando, dando uma interpretação para um comportamento, uma frase, criando ali coisas que não necessariamente são fatos, que não existem. Por isso que a comunicação passiva, ela traz com ela esses prejuízos aí da distorção. Então eu tô entendendo, eu tô imaginando uma coisa, eu tô acreditando no que eu imagino e não no que de fato é ou pode vir a ser, porque a gente não tem como prever, né, meus amores? O comunicador passivo e o comunicador agressivo são os clássicos. O agressivo, ele é aquela pessoa que fala alto, que grita, que aponta o dedo, que fala palavras ruins, que traz aí xingamentos, enfim. É aquela pessoa que desde o seu tom de voz até o conteúdo do que ela fala é agressivo. E sempre essas falas, assim, por exemplo, do uso você sempre faz isso ou você nunca faz isso, geralmente tá ali dentro desse comunicador agressivo. Então, muitos, por exemplo, relacionamentos, a gente vê muito a presença desse estilo de comunicação.
alguém que tem uma comunicação agressiva e alguém que tem uma comunicação passiva, mas também é muito presente em relacionamentos amorosos e relacionamentos ali afetivos, familiares, gente, a comunicação passivo-agressiva. O que é a famosa comunicação passiva-famosa? O que é a comunicação passivo-agressiva? Meus amores, essa comunicação, ela consegue unir duas características ali importantes do passivo e da pessoa, né, que se utiliza da comunicação agressiva. Como que é uma pessoa passiva-agressiva? Provavelmente você conhece algum, talvez você seja essa pessoa. Eu distorço, eu não falo exatamente o que eu desejo, eu não falo o que eu pensei, eu não falo o que eu achei, eu não falo, eu não me comunico. Eu crio distorções, lembra a característica do passivo? Eu crio distorções aqui e aí eu não falo abertamente como eu me senti ou a minha opinião sobre algo, né, como, né, eu me afetei diante de alguma coisa, mas eu vou demonstrar de alguma forma isso pra você. Geralmente é aquela pessoa que emburra, geralmente é aquela pessoa que não fala, mas sai de um cômodo e bate a porta, geralmente é aquela pessoa que para de se comunicar com você, ela te deixa de te mandar mensagem, é aquela pessoa que joga indireta, é aquela, entendeu? É aquela pessoa que deixa de fazer as coisas pra você, ela não diz pra você como ela tá se sentindo. Fulana, eu estou me sentindo chateada pela maneira como você me tratou naquele dia, ou pela maneira por você não ter me contado tal coisa, enfim. O passivo-agressivo, ele não faz isso. O passivo-agressivo, ele vai simplesmente sumir, de repente, vai deixar de falar pra você, não vai mais fazer as coisas, ele vai deixar de fazer as coisas por você, enfim. Então, esses estilos de comunicação, gente, passivo, o agressivo e o passivo-agressivo, eles impedem com que a gente possa comunicar-se de maneira assertiva, de maneira compassiva. Inclusive, gente, um estilo de comunicação da comunicação não violenta é que de fato eu possa compreender o que o outro está sentindo e me comunicar da maneira mais amorosa possível com esse outro. Eu sei que é difícil, eu estou aí também na luta, como dizem, eu também estou aprendendo a me comunicar cada vez melhor. Lembra? Eu saí de uma comunicação passiva. Então é muito fácil, gente, a gente transitar entre uma comunicação passiva e uma comunicação agressiva. Sabe? Pá, não falo nada, de repente, pam, explodo, sou agressiva. Porque é isso que a gente vê, gente. É isso que a gente vê. Então, eu tenho percebido que a comunicação das minhas necessidades, dos desejos, do que se sente, do que eu sinto, está muito vinculada a esse canal de comunicação que sai da impulsividade, do agressivo e pá. A gente precisa aprender e a treinar cada vez mais essa comunicação assertiva. Como que eu começo a fazer isso? Vocês primeiro têm que entender qual é a necessidade de vocês. Exemplo 2, gente. Tá você e o seu marido. O seu marido, de repente, ele aceita uma proposta de emprego que é em outra cidade. E você fica super chateada com o seu marido, porque ele aceitou essa proposta de emprego e vocês começam a brigar, você começa a xingar ele, a falar que ele tá indo porque ele quer isso, porque ele quer aquilo, porque ele é muito ambicioso, ele poderia ter ficado na cidade com você, na família e tal. E você não falou o que realmente era o que você queria, o que realmente era a sua necessidade. Nesse caso, a sua necessidade que você precisava ter escutado era a seguinte: eu quero muito que você fique comigo, ao meu lado. Eu estou sentindo medo de cuidar das crianças sozinhas ou de ficar em casa sozinha. Eu queria muito que você ficasse do meu lado.
A raiva, gente, a mágoa, essa irritação, essa ira, às vezes ela tá camuflando sentimentos muito mais brandos. Então ela tá camuflando ali, na verdade, o medo que você tá de ficar sozinha, só que lá na hora você só solta a agressão. Esse outro, ele vai escutar que você tá com medo? O seu marido, ele vai escutar que você tá com medo? Ele não vai. Ele vai ouvir só a agressão. Ele vai se sentir pessoalmente atacado. Como que eu deveria, então, me comunicar? De maneira assertiva, de maneira compassiva, não agressiva. Eu deveria, primeiro, ouvir a minha necessidade. Então, beleza, eu estou com medo de ficar sozinha. E vou ouvir a necessidade do outro. Vou tentar compreender a necessidade do outro. É importante para você esse serviço? Eu entendo que é importante para você esse serviço. Eu me sinto feliz por você ter sido promovido e ter sido chamado para assumir essa filial nessa outra cidade. Mas eu me sinto com muito medo de ficar aqui sozinha. Eu me sinto com muito medo de ficar aqui e você ir. E é por isso que eu estou exaltada, nervosa esses últimos dias. Vejam que eu falo pro outro, que eu reconheço o outro, mas eu também me reconheço. E falar, gente, não é só o conteúdo. A comunicação assertiva, ela não se trata só do conteúdo do que eu digo, do que eu comunico. Ela se trata também da maneira como eu faço isso. Então, se você para uma comunicação assertiva, tem que ter olho no olho, tem que ter uma postura ali de que eu estou ali com você, eu estou presente, que o meu tom de voz, ele não necessariamente precisa ser alto, até porque a gente associa tom de voz alto à agressividade. Então, bora manter um tom de voz assim mais neutro, mais calmo, mais tranquilo, né? E assim, aceitar as próprias vulnerabilidades. Quando a gente decide se comunicar de maneira assertiva, a gente assume que somos vulneráveis. A gente tira, meus amores, os soldadinhos que estão nos protegendo ali para que os outros não descubram a nossa vulnerabilidade. Eu tiro a capa dessa frieza. Então, é por isso que para muitas pessoas é difícil se comunicar de maneira assertiva. Porque elas têm medo de mostrar a sua vulnerabilidade, até para os seus parceiros, até para as pessoas que elas amam. O medo de que se as pessoas descobrirem que eu sou vulnerável, que eu estou me sentindo assim, essa pessoa vai me abandonar. Então, meus amores, eu preciso que você pense como é que você está se comunicando. Você realmente está comunicando o que você deseja para as pessoas? Talvez não. E talvez seja por isso, por utilizar uma dessas maneiras aí de se comunicar, que não é uma comunicação assertiva, e façam as reflexões de vocês, vejam principalmente quais são as suas necessidades. Isso vai ser fundamental para que você tenha uma melhor comunicação, para que você desenvolva. A gente primeiro vai lá mais fundo e aí depois a gente comunica cada vez melhor para o outro o que a gente está sentindo. Beijo, meus amores! Obrigada por estarem comigo em mais um vídeo e até a próxima semana. Tchau, tchau!